Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, de volta com o nosso programa Em Poucas Palavras. Esse é o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Estou aqui com você novamente, Natsa Matias, juntamente com o nosso amigo, Pastor Augusto, comentarista do programa. Muito obrigado, Natsa. Muito obrigado a você que nos ouve. Agradecemos a sua audiência. Às vezes, ou quase sempre, os evangélicos são tidos como orgulhosos quando afirmam que vão para o céu, que afirmam ter certeza de sua salvação. E é bem possível que você, amigo ouvinte, pense isso daquele amigo evangélico que trabalha com você aí sentado do lado, que fica afirmando o tempo todo: eu sou salvo. Por que é que ele pode ter essa certeza, se é que ele existe? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, certeza e salvação são palavras que se combinam ou é orgulho mesmo dos cristãos afirmarem isso? Depende da base, depende da razão pela qual alguém diz que está salvo. Se alguém diz assim, que eu estou salvo, estou perdoado dos meus pecados, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faço bem, que mereço receber de Deus o perdão, com certeza isso aí é orgulho, isso aí é arrogância, porque não tem ninguém que chegue a esse ponto. Está fazendo Deus de credor dele, né? Credor dele, é. Mas existe uma outra razão e uma outra base em cima da qual alguém pode afirmar com muita humildade e gratidão que de fato está salvo da culpa dos seus pecados e que Deus haverá de recebê-lo depois da morte. Nós temos que definir então o que é que nós queremos dizer por salvação e de que maneira ela é dada. Bom, a salvação a que os evangélicos se referem é a salvação da culpa que os nossos pecados merecem. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Estas são palavras do apóstolo Paulo. Nos evangelhos, o Senhor Jesus também nos diz que do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os assassinatos, os adultérios, as prostituições, as blasfêmias, a loucura, a inveja. Ou seja, com isso, o Senhor Jesus Cristo classificou a índole humana, por definição e por natureza, como sendo inclinada a todo mal. Então, se nós todos somos pecadores, se nós todos cometemos pecado, transgredimos a lei de Deus, fazemos aquilo que Ele diz que não é para fazer e deixamos de fazer aquilo que Ele diz que nós temos que fazer, segue-se que nós estamos debaixo do juízo e da condenação de Deus, porque Deus é justo, Nathan. Deus não pode olhar para uma pessoa que quebra a sua lei e que desobedece os mandamentos e fazer de conta que Ele não está vendo. Aí Ele não seria Deus, não é? Porque Ele é justo e todo pecado tem que ser castigado. Ele não é corrupto, não? Ele não é corrupto, como infelizmente algumas autoridades e juízes são, que procuram acobertar o pecado ou minimizar a sua importância, né? Deus é um justo juiz. Sim. E como justo juiz, Ele condena, ele reduz a humanidade à pena eterna do sofrimento por conta da desobediência contra Ele. Então, quando a gente fala em salvação, é salvação desse destino horrível, é ser salvo dessa condenação, é escapar do justo juízo de Deus. Como é que o homem pode escapar do justo juízo de Deus? Mas sendo réu, não é? Escapar não é aquele escape fugindo pelo buraco, sumindo assim meio que... Não dando um jeitinho. Não. É escapar no sentido de não receber, não é? Não receber esse castigo que ele com certeza merece. Então, a resposta da Bíblia é que o mesmo Deus que é um justo juiz, Ele é também um Deus salvador. Ele é misericordioso, Ele é bom
E no seu grande amor com que nos amou, ele enviou seu Filho Jesus Cristo como pagamento pela nossa culpa, como alguém que recebeu essa condenação em nosso lugar. Na carta aos Gálatas que Paulo escreveu, ele diz que Jesus Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Maldito o que for pendurado na cruz, é o que está escrito no Antigo Testamento, o que for pendurado no madeiro. E Cristo, ao ser pendurado naquela cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. E Deus despejou em Jesus Cristo aquela ira, aquele castigo que, na verdade, nós é que deveríamos receber. Então, a salvação, do começo ao fim, ela é uma obra de Deus. É Deus quem a planejou, é Deus quem a executou, é Deus quem a aplica, é Deus quem a concede. E nós, o que nos resta é nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, crermos na eficácia do seu sangue e do seu sacrifício e, pela fé, humildemente, recebermos gratuitamente o perdão que Deus nos dá. Ora, se Deus, então, nos oferece gratuitamente o perdão, e se eu recebo humildemente esse perdão, não tem arrogância nenhuma em dizer para outras pessoas: eu sou perdoado por Deus, eu fui perdoado por Deus, não mereço, merecia a condenação, merecia o castigo, mas por causa do que Cristo fez, Deus me perdoou e me deu salvação. Por isso eu sei que depois da morte eu estarei com Deus, ao lado dele, na vida eterna, no paraíso, no céu. Não porque eu mereço, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então, se a pessoa afirma, Natsan, que ela está salva com base no sacrifício de Cristo e na graça de Deus, isso não se constitui arrogância nenhuma. Aliás, tem um texto aqui, eu quero até ler para você. Tem um texto aqui na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 11, que ele diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu escrevo para que vocês saibam que têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Ora, a própria Bíblia nos encoraja a termos certeza de que temos a vida eterna, porque Deus nos deu essa vida no seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, olhando para essas afirmações que eu fiz, perguntei agora há pouco se é arrogância ou não, o senhor respondeu, ok. E a gente olha para a vida das pessoas e a gente consegue ver se ela está afirmando isso com humildade, ou seja, eu sou perdoado pela graça de Jesus, e então eu posso dizer, e estou compartilhando isso com você. E ela pode afirmar uma outra coisa que eu queria saber aqui agora nesse momento. Ela pode dizer assim: e uma vez que eu fui salvo pela graça, pelo favor imerecido de Deus, eu não vou perder essa salvação. Ela está certa nisso? Tá. Se a confiança dela de fato está em Jesus Cristo, ela pode dizer isso com segurança. Porque veja como funciona. Se a salvação é uma dádiva de Deus, se é um presente de Deus em Cristo Jesus, é Deus quem nos salva mediante Cristo Jesus, não somos nós que vamos desfazer o que Deus fez. Não somos nós que vamos atropelar o plano e o propósito de Deus. Não estou dizendo com isso que uma pessoa que foi perdoada e salva pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, eu não estou dizendo que uma pessoa dessas, ocasionalmente, ela não acaba tropeçando. Infelizmente, acontece isso, que cristãos verdadeiros que receberam a graça de Deus, que foram perdoados, num momento de vacilação, porque pararam de vigiar, porque deram vazão à carne, porque eles caíram em tentação, cederam às tentações de Satanás, eles acabam tropeçando, eles acabam pecando, ofendendo a Deus, magoando outras pessoas. Mas se ele é crente verdadeiro, ele vai saber que ele fez errado, ele vai sentir muito isso, ele vai se arrepender disso, ele vai pedir perdão a Deus, e ele vai se levantar e com a graça de Deus ele vai continuar e vai dizer a Deus: Deus, não permita que eu faça isso outra vez. Então, um crente verdadeiro, quando ele tropeça, ele não perde essa salvação, porque essa salvação é um estado irreversível, gratuito, dado por Deus, com base na obra completa de Cristo Jesus. E quem é salvo não vai querer viver pecando, Natsan, não vai. Ele vai aborrecer o pecado e vai fazer tudo que tiver ao seu alcance com a graça de Deus para viver uma vida reta diante de Deus. Ok. E tem nesse caso também o fato daqueles que, incluindo nisso que nós acabamos de pensar, naqueles que de repente estão nos ouvindo agora e que já frequentaram uma igreja e tiveram uma situação dessa de conversão e se afastaram
estão longe de uma igreja, não estão frequentando. Como é que está a situação deles? Como é que a gente pode analisar isso? É claro que como está a situação deles é difícil da gente dizer. Mas pelo menos, assim, no geral, biblicamente falando, como é que eles podem resolver isso? Como é que está a situação deles diante de Deus, digamos assim? Olha, aqui nessa primeira carta de João, que eu até já mencionei, o apóstolo João disse que muita gente saiu do meio, ele diz assim, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Quer dizer que todos que saíram não eram dos nossos? Eu diria que boa parte, ou que muitos que abandonam, não vou dizer nem a igreja, mas que abandonam a fé evangélica, o cristianismo, e nesse caso, então, todos que abandonaram o cristianismo nos seus corações, que não creem mais, ou que não professam mais o evangelho, que não querem mais viver com o evangelho, embora tenham vivido um tempo na igreja, eu creio que estes nunca, de fato, foram convertidos. Eles nunca tiveram uma experiência real de salvação e de perdão. Há muitos motivos pelos quais uma pessoa vai para a igreja evangélica, Nath. A namorada vai, o marido vai, os filhos vão, foi criada ali na igreja, mas quantos realmente passaram por uma experiência de conversão, de salvação, de ser perdoado e recebido por Deus? Então, com o tempo, as pessoas que não têm uma experiência real com Deus, elas acabam caindo fora mesmo e não querem saber mais de Cristo, de igreja de Deus. Pode acontecer que um cristão verdadeiro, que se magoou, que se chateou, se decepcionou com a igreja como instituição, está meio que afastado do redil, não é? Mas ele sente falta, ele sente necessidade, saudade, desejo de voltar a congregar com os irmãos, louvar a Deus, e a nossa expectativa é que ele volte mesmo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.